Salve, salve galera, chegando com mais uma resenha esportiva neste sábado, dia 29 de fevereiro, o mês, ó, voou, o final do fevereiro já foi, amanhã já será março, mas nem isso tira nenhum motivo da gente estar aqui todo sábado trazendo as informações esportivas, o Edmilson com suas informações. Bom dia, Vanderlei Luxemburgo, não, Vanderlei Araújo. Tá difícil, hein? Se ele tá treinando nem o Palmeiras, vai lá. Bom dia, Vanderlei Araújo. Bom dia, Mano Santos. Bom dia, Edmilson. Bom dia, você de casa. Como você falou, né? Já chegamos em março. Já não quase. Já falta o restante do dia. Falta o restante do dia. Não dá mais para plantar, não. Agora eu vou ficar na cidade. Explicar o porquê. Porque o Vanderlei, mês de janeiro, fevereiro, chuvoso, ele preferiu plantar batata. Mas está chegando março, mas tem as águas de março, né? Ainda pode pintar aí. Bom dia, Edmilson Coutinho. Bom dia, Mano Santos. Bom dia, Vanderlei. Na verdade, o Vanderlei plantou batata em terra fértil. Só para dar uma ligada aí, para a gente poder te ouvir. Foi. Fala, Edmilson. Ok, agora? Fala, Edmilson. Agora vai. Desculpa aí. Bom dia, Mano. Bom dia, Vanderlei. Bom dia você que está no resenha esportiva. O Vanderlei, mês de janeiro, plantou muita batata em terra fértil. Vai colher macaxeira também. Agora, na Semana Santa, a gente está numa boa aí, né? Não, inclusive lá ele tem uma plantação de caju. Opa! De mandioca aí, macaxeira. Pronto. E tá plantando alecrim. É Não verdade. sei pra quê. Não sei pra quê. A mandioca tem uma cervejaria da cidade que está comprando a produção, né? É, né? Para fabricar cerveja magnífica. Você já tentou fabricar em casa? Ainda não, e Não. nem quero. Rapaz. Bom, vamos começar aqui a falar do futebol, do esporte local. A gente começa falando da seletiva, da peneira que aconteceu na sexta-feira de carnaval, rapaz. Aconteceu a peneira do Fluminense aqui em Caxias de Rolim, fazendo uma avaliação com as garotas. Nós temos essas imagens. Foi a primeira peneira visando a montagem do time sub-17 que vai disputar o Campeonato Piauiense. Vamos botar para o pessoal que está em casa ver também. O pessoal lá foi na Arena Alto da Cruz. Na Arena Alto da Cruz, o pessoal fazendo essa peneira aí, treinando, sendo avaliada, as meninas sendo avaliadas. Foi o primeiro contato delas com essa peneira, porque virão outras. Dessas aí, elas já selecionou algumas. Depois vamos ter outras peneiras para que possa se montar esse time, mas inclusive com bastante garotas participando dessa peneira aí, ó. Foi um número considerável. A gente sabe que em plena sexta-feira de carnaval, Edmilson, para juntar jovens é difícil, seja ele para o esporte, muito menos para o trabalho. Esse aqui é mais difícil ainda. Mas as meninas foram. Verdade, principalmente do sexo feminino, né? É complicado. Sexta-feira de carnaval, tá de parabéns aí a Gil Rolim com toda a sua comissão técnica. E, inclusive, eu já tenho até informações que amanhã ela estará na rodagem, agora com os meninos. Sim. Sub-17, né? Exatamente. Aí já é um outro plano. Outro plano, do projeto. né? Exatamente, mas é Fluminense ainda. Fluminense. Exatamente. Vanderlei, Então, tá de parabéns aí a Gil com esse trabalho magnífico que ela está exercendo aqui na cidade de Caxias. E bola para frente. E aí a parceria com o Fluminense, a ideia inicial, Vanderlei, é fazer esse time sub-17 do feminino, mas logo virão as principais, que é o adulto profissional das mulheres do Fluminense. Exatamente. Foi anunciado aí, antes do carnaval, foi anunciada a vinda do time profissional, do time principal, do time adulto do Fluminense. Próprio diretor lá, o coordenador de futebol, veio aqui a Caxias fazer esse anúncio. Esteve com a Gi, esteve também com algumas meninas que estiveram ali no ginásio João Castelo. E aí já foi feito esse anúncio, já foi preparado e aí começa a se montar o time. Primeiramente o Sub-17, como você bem falou, as meninas já estiveram aí fazendo essa seleção, essa peneira para conseguirem aí montar essa equipe. E eu acredito que, como você falou também, vai haver outras peneiras no decorrer do tempo, vai haver outras seletivas, meninas de outras cidades também, acredito que estarão vindo participar dessas seletivas aqui em Caxias.
e tem tudo para se montar um time forte. Já foi um time forte no ano passado, quando o Sub-17 daqui chegou aos jogos finais lá do Campeonato Sub-17 no Piauí, inclusive foi contra o Tiradentes, né? Sim. Das melhores equipes de futebol feminino aqui do Nordeste, e conseguiu já no seu primeiro ano já um resultado positivo. Eu acredito que esse ano, com a montagem do time, com o apoio que as meninas vão ter, mais ainda, acredito que vão montar um bom time e vão estar aí novamente chegando na linha de frente no futebol piauiense, no Campeonato Sub-17, que já é o primeiro, Campeonato Piauiense Sub-17, que já é o primeiro a ser disputado agora. Bom, o Titanic, se você puder, a gente ainda está um pouquinho ressacado. Eu não, porque eu não fico com ressaca. Mas talvez o Vanderlei, o pessoal do Carnaval, tem umas fotos aí dos caras sujos, do Gilson, a Tainara, lá no estúdio da rádio. Jardel. Se você quiser botar, o Jardel, se você puder botar o pessoal que brincou o Carnaval, ao invés de trabalhar, brincou o Carnaval até os últimos minutos, né? Tem, então o pessoal aí que a gente tava aqui, ó, dando a dura aqui, trabalhando, e o pessoal brincando Carnaval. Sabe quem não brincou também no Carnaval? Foi a Cleudilene Ramos. Exatamente. Enquanto que todo mundo estava na folia, brincando na avenida, no corredor da folia lá, ela fez o que mais gosta, uma das coisas que mais ela gosta, correr. Foi até Teresina, disputou essa corrida aí, Carnaval é Saúde também, essa corrida que foi disputada em Teresina no dia 24 de fevereiro, e aí ao centro, a gente pode observar, ela está no pódio, no lugar mais alto do pódio. Cleudilene é a 5ª prova de 2020 e a 5ª vez que ela conquista o primeiro lugar em corridas de rua, tanto aqui no Maranhão quanto também no estado do Piauí. A Cleudilene, que começou o ano muito bem, mais uma vez, Vanderlei. Tá voando, né? Digamos assim, na linguagem esportiva, mas tá correndo muito a Cleudilene, se esforça bastante, treina muito e vem chegando aí na linha de frente, vem fazendo frente aí no esporte, na modalidade de atletismo. Resultado disso é aí, a gente vê ela no lugar mais alto do pódio, como você bem destacou, já é a 5ª vez, realmente um feito muito bacana da Cleudilene, e no período de Carnaval, onde todo mundo está brincando, onde todo mundo está se divertindo, ela foi lá, e a mensagem também da corrida, da própria corrida, é uma mensagem legal, né? Esporte também é saúde, também no é carnaval. Saúde no Carnaval. E aí, juntando o útil ao agradável, tá aí a Cleudilene na corrida Esporte é Saúde, junto o útil ao agradável, a Cleudilene no lugar mais alto do pódio. Agora, o Edmilson, mudando um pouco de assunto, saindo da Cleudilene, eu não sei se vai ser possível a gente colocar aqui, eu vou tentar no intervalo, tentar buscar o Sérgio dos Santos, o Sérgio lá do Salogro, não sei se tu conhece, o garoto dele, João Vitor, uma coisa assim, a gente vai pegar ainda, foi aprovado uma seletiva do esporte, ele que é da peneira do Paulinho, e ele estava até com uma campanha no Facebook para que as pessoas possam doar financeiramente para que ele possa fazer essa viagem lá para Recife, para fazer, na verdade, a peneira principal. Ele foi avaliado aqui e foi selecionado para fazer a peneira lá em Recife. Você tem alguma informação sobre isso? Na verdade, eu vi em um grupo de WhatsApp. O primeiro passo já foi dado, que foi a aprovação na seletiva em Caxias. Agora ele vai ser submetido a outro período de teste lá em Recife, né? E está solicitando aí das pessoas que possam colaborar, contribuir com ele. Será muito bem vindo essa ajuda. Inclusive, eu vou procurar algum telefone dele para que a gente possa ajudar aqueles que podem, né? Então vamos ver, se no segundo bloco a gente possa trazer a foto do garoto, do filho do Sérgio, lá do Salobro, daquela região ali, que tá aguardando a ajuda de você que está em casa, do empresariado, ou você mesmo que quer ajudar para o filho dele fazer essa peneira lá em Recife, no time do esporte. Bom, ainda do esporte local, depois de falar da Cleudilene e do Fluminense, futebol feminino, o Edmilson está aqui para trazer para a gente os jogos que vão movimentar o final de semana. São muitos os jogos, porque nós tivemos a parada do final de semana por conta do Carnaval. Foram 5 dias, mas o campeonato parou quase que uma semana antes do Carnaval. Retomamos agora os jogos do futebol local, Edmilson Coutinho.
Verdade, já começamos com as semifinais aqui do departamento do Pirajá e Caldeirões. Hoje, sábado, no Parque da Cidade, São Paulo e DNR, a primeira semifinal. Isso é a Copa Batistão. Copa Batistão, terceira Copa Batistão, semifinal, São Paulo e DNR, às 15 horas e 45 minutos. Por que esse horário? Porque poderá haver necessidade de cobranças de penalidade. Amanhã, 8h30 da manhã, Esporte lá do Pirajá e América, a outra semifinal. Inclusive, conversando com o Carlos, que é um dos organizadores da competição, a final já está programada para o dia 7. Então, portanto, tá aí, são os jogos do semifinal do Campeonato do Pirajá. Já na Copa Antônio Andrade, estava previsto para a realização de 2 jogos. Estrela e Atlético Pontense, esse vai ser realizado. E o jogo Betis e Acomab não vai ser realizado em virtude do falecimento aí de um cidadão chamado Carlos Magno, da equipe do Acomab. Então, mais uma vez, esse jogo foi adiado. Inclusive, esses 2 jogos era da terceira rodada. Carlos Magno, que foi por muito tempo dirigente do próprio Acomab. Exatamente. Então, esse jogo não vai ser realizado em virtude desse acontecimento. Então, o jogo que será realizado é Estrela e Atlético Pontense hoje, às 16 horas, lá no campo do Racha Unha. Já na Copa Rural, que é organizada pelo Carluxo, da Integração, né? Hoje nós vamos a Copa Rural, nós temos a tela, pode botar na tela, o Grupo A. A tela, né? Grupo A aí na tela, Grupo A dos jogos da Copa Itapecuru, que é o torneio da integração, é a mesma coisa. Pode colocar aí o Grupo A, pode botar na tela para cheia para o pessoal que está em casa. E o Edmilson fala aqui, Grupo A. Exatamente. Grupo A, eu não sei se vai dar aqui, né? Porque eu estou vendo ali só a logomarca dos times. Vamos lá. E está muito longe, né? Dá para botar aqui para a gente ver também, para a gente... Aqui, vai nessa lá. aqui, agora vai. Bragantino e Igrejinha, lá no campo da Sambaíba. Mas esses jogos aí já é amanhã. O jogo de hoje é aqui embaixo. Aqui embaixo. Cajueiro e Favela, na Palestina. Fortaleza e... Bacuri. Bacuri. O Centro da Lagoa e Bacuri. Exatamente. São os jogos de hoje. Já amanhã, que é primeiro, Bragantino e Igrejinha. Aí vem Pelada da Quinta, que não ganha de ninguém. Vai jogar com Valência. E o Esporte enfrenta o time da Lagoa dos Pretos. Saiu no Grupo A, no do Grupo B. A, né? Vamos botar no aí Grupo B. Aí vamos ver o jogo do Grupo B. O pessoal que está em casa possa acompanhar os jogos do Grupo B. Esse é o torneio da Páscoa, é o outro. Mas vamos exatamente. lá, fala aí, Edmilson. Fala o Grupo B aí, os jogos que você tem. Olha, os jogos do Grupo B. Sapucaí e Sambaíba, na Lagoa dos Pretos. Aliança e Arsenal, na Água Branca. Aí vem mais, Bragantino e Igrejinha. Já falamos. Pelada da Quinta e Valência. Também Esporte Lagoa dos Pretos, Limeira e Antenoviana. São os jogos do final de semana. E da sexta rodada, porque a quinta rodada, que era para ter sido realizado, eles não fizeram, que foi na semana do Carnaval. E aí preferiram dar sequência na tabela e os jogos da quinta rodada serão realizados no final de toda essa primeira fase. Bom, esses são os jogos que você tem aí, né? Exatamente desta competição. Mas tem outras. Tem mais jogos aqui da Copa Sulina, por exemplo, que é a competição que está sendo organizada pelo Chicão Jaguar. Hoje, quarta de final do campo da Sulina, Sanharó e Atlético, às 16 horas. E amanhã, no mesmo horário, Jaguarema e São José. Os outros 2 jogos das quartas de final, um no dia 7, Caldeirão e Sulina, e o outro no dia 8, Maranhão e Acrício Cruz. Já na Copa do Torneio da Páscoa, aí sim. Da Páscoa nós temos aí. Mas pode botar. Sambaíba e São Jorge, hoje, sábado, Nacional e Palmeiras. Amanhã, Barcelona e Descanso, BR-316 e o Chelsea. São os 4 jogos pelo Torneio da Páscoa, que é organizado pelo Clevert. Bom, então aí o futebol amador em Caxias, final de semana, vai estar movimentado. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, nós temos o Campeonato Maranhense e a Copa do Nordeste, a situação do Motoclube, que vexame. Depois do intervalo, a gente vem com mais informação aqui na sua resenha esportiva.
De volta com a resenha esportiva, lembrando que o Sampaio Basquete, atual campeão nacional da modalidade feminino, estreia no dia 15 de março na temporada 2020 contra o SESI Araraquara. Mais uma temporada aí do Sampaio Basquete, que o ano passado foi o principal time a ser batido na Liga Nacional de Basquete Feminino. Mas agora a gente fala de Campeonato Maranhense. Depois da parada do Carnaval, o campeonato será retomado hoje. Hoje vamos ter um jogo, o Imperatriz joga contra o Juventude. E amanhã teremos outras duas partidas. O Sampaio vai jogar contra o Cordino e o Pinheiro contra o time do Maranhão. No caso aqui, para a gente lembrar o seguinte, o time do Cordino, que joga amanhã contra o Sampaio, Cordino treinador novo, Sandolfex, só aguentou 4 jogos. Foram 3 empates e, aliás, 3 derrotas e 1 empate. E aí o Sandolfex, eu conheço pessoalmente Sandolfex, o Edmilson conhece, gente boa, mas quando a gente não tem um elenco bom, meu amigo, não tem treinador que faça milagre, Edmilson. É verdade, o Cordino que vive aí esse dilema, em 4 jogos, 3 técnicos. Primeiro, Marcelo Veiga, que praticamente montou o time. Mas, na verdade, ele nem chegou a comandar. Nem chegou a dirigir o time em jogo do Campeonato Maranhense. Foi embora, mas o time que montou foi ele. Aí ele foi embora porque recebeu uma proposta de um time do Ceará, é a terra dele, exatamente. Aí foi embora. Entrou o Sandor. Sandor, na verdade, há muito tempo que não vem trabalhando. Segundo informações da diretoria e a diretoria, os jogadores passaram para a diretoria, treinamentos ultrapassados. Foram 3 jogos, 1 empate só, né? E 2 derrotas. 3 derrotas. 4 jogos. 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate. Olha, o Vanderlei traz pra gente a classificação, bota na tela cheia, Titanic. Tela cheia, pessoal em casa também, pro Vanderlei trazer a classificação de momento do Campeonato Maranhense. Classificação do Campeonato Maranhense. Antes desse jogo, desse último jogo da rodada, Motoclube lidera com 10 pontos. Sampaio Corrêa vem logo em seguida, no segundo lugar, com 7 pontos. Juventude o terceiro colocado com 6 pontos, Maranhão o quarto com 5 pontos, São José com 4 pontos é o quinto colocado, o Imperatriz com 3 e o Pinheiro, o Imperatriz com 3 é o sexto e o Pinheiro também com 3 é o sétimo. E aí na última aí, segurando a lanterna, temos o Cordino, apenas 1 ponto conquistado. Aí o que a gente pode dizer é o seguinte, o Imperatriz tem 2 jogos a menos, um jogo contra o Juventude, outro jogo contra o Sampaio Corrêa. O Imperatriz é o que tem jogo a menos. Quer dizer, nessas 2 partidas que lhe restam ainda, que estão atrasadas, o Imperatriz pode até chegar próximo ao time do Moto, inclusive ultrapassar o próprio Sampaio Corrêa. Isso significa dizer que o Imperatriz pode deixar a gente para trás. No caso São José, o Maranhão, o Juventude, mas na Berlinda mesmo está o Cordino. Cordino com 1 pontinho. Faltam quantos jogos aí? Faltam 4 jogos. O Cordino só tem 1 ponto. 1 ponto e já fez 4 jogos. E no total são... Tá faltando 3 jogos. Exatamente. Ele só pode chegar a 10, aliás, se ganhar os 3. Isso, que é muito difícil. Que amanhã ele já tem logo uma pedreira lá em São Luís contra o Sampaio Corrêa. Ou ganha... É o jogo da vida dele amanhã. Não, se não ganhar amanhã, já pode começar a fazer lá os contratos de né? Rescisão de contrato dos atletas. Só no ponto de assinar. Aí é onde vem os problemas, né? Porque rescindir contrato com o atleta, no mínimo o contrato é 3 meses, 90 dias. Aí ele vai ter que pagar, porque senão o atleta corre para a justiça. E em São Luís tem uma advogada chamada Júlia Amin, que ela é fera nesse tipo de causa. Mas veja bem, esses contratos foram assinados no final de dezembro. Final de dezembro, janeiro, fevereiro, já está praticamente mesmo quase encerrando tudo. Mas aí esses times aqui do interior do Maranhão só assinam os contratos com os jogadores em cima da bucha. Aí, às vezes não conhece nenhum jogador. Exatamente. Aí vem a bucha. É diferente. O jogador chega no Sul, para ele fazer um contrato, ele vai passar por uma bateria de exames. Aqui no Maranhão chegou, bora assinar. Só passa pela bateria. Não sabe como é que ele está fisicamente, tecnicamente, disciplinarmente, aí assina o contrato, e o cara não treina e se machuca. Lá no Juventude mesmo, o Chico Bala está machucado, já está com mais de 20 dias.
E aí o time do Cordino, que o Leandro Campos é o novo treinador no lugar do Sandro Fex, tem ainda do outro lado o time do Motoclube, que está sem treinador, repito, há 2 meses o time do Motoclube está sem treinador, o Dejaí era auxiliar, assumiu a função, não quer mais contratar pelo jeito e não vai mais contratar, pelo menos por enquanto. Vamos, já falamos do Campeonato Maranhense, vamos aproveitar essa deixa do Motoclube, já que o Jair é o comando do Motoclube. O Sampaio também tá lá mesmo, tá lá com o interino. É o Júnior Amorim. Júnior Amorim. Mas o Sampaio a gente sabe que o Sérgio Frota vai contratar. Mas o Motoclube que tá sem treinador, vou começar pelo Vanderlei. Aquilo foi apagão ou empolgação 4-2 pro Fluminense? Cara, nem sei o que foi que aconteceu. De repente, tava aqui marcado o jogo no aplicativo para me ficar acompanhando, né? E de repente... Nem falar de aposta aqui. De repente lá, Moto 1-0. Aí demorou acho que não foi 5 minutos. Não, Moto 2-0. Moto 2-0. Agora sim, agora vai. Aí todo mundo ficou feliz, alegre ali e tal, no momento. Batemos ali a cartinha, o baralho. Demorou pouco, lá vem a reação do Fluminense. Mas eu acreditava, eu acho que dava para o Moto ter segurado esse jogo. Tivesse um treinador mais experiente, poderia ter mudado ali a configuração do time dentro de campo e dava para segurar sim a partida. Apesar do time do Fluminense tá voando, tá realmente um time muito bom. Fez frente aí também para a equipe do Flamengo, quase conseguiram vencer. E um time muito bom, mas dava para, em virtude do placar que já estava colocado, 2-0, dava para o Motoclube ter segurado essa partida, sim, com certeza. Mas acabou aí levando a virada, não sei o que aconteceu. Acho que realmente foi o apagão. E aí, Edmilson, qual a tua posição nesse 4-2 Fluminense contra o Moto, meio de semana Copa do Brasil? Na verdade, 2-0 é o pior placar. O time do Fluminense fez 2-0 naquele jogo, o time do Moto fez 2-0 em cima do Fluminense. O time não soube administrar o resultado, porque o Moto jogando em São Luís, no Castelão, ele tinha um favorecimento e o costume dos próprios jogadores em jogar no gramado pesado, que o gramado do Castelão é pesado sem a chuva e com a chuva ainda mais. E não soube administrar, porque demorou 5, 6 minutos, o Nenê já descontou e começou, empatou, fez o terceiro e fez o quarto. Então, perdeu uma grande chance, primeiro, de ganhar dinheiro, que o Moto está precisando muito financeiramente, e de tanto dinheiro da CBF como da televisão, de avançar numa competição importantíssima, como é a Copa do Brasil. Na minha opinião... Oi, fala. Poderia ter colocado mais um volante, poderia ter colocado mais um zagueiro e fechar atrás, deixar só um jogador na frente. Eu acredito, a opinião minha, o Moto, ou se fechando atrás ou não, o Moto não aguentava o Fluminense. O que aconteceu no jogo, na minha opinião, foi o Fluminense que entrou desacordado no jogo. O Fluminense entrou patativa no jogo. Aí quando o Moto fez 2-0, o Fluminense acordou e foi pra cima. Porque o Motoclube não tem elenco para suportar um time grande. A gente tem que ser realista. Hoje o Sampaio Corrêa, do meu ponto de vista, vocês podem ter essa opinião, mas o Sampaio Corrêa hoje é o time que melhor tem elenco, depois o Imperatriz, mas o Motoclube não tem. E vem um brasileiro, se o Moto não se cuidar, é só taca. Só taca. É verdade, porque o time pode disputar essas competições, Maranhense, Copa do Brasil, Brasileiro da Série D, tem que ter elenco, não é time, é elenco. Agora, o que dizer, se o Moto tá fora, Sampaio fora, Imperatriz fora, bom, Maranhão tá fora, o River tá fora, o Altos tá fora, Piauí também tá fora, o Remo tá fora, o Paysandu tá fora, então esse eixo, Piauí, Maranhão e Pará, tá todo mundo fora já da Copa do Brasil, não tem ninguém pra, como é que diz, brincar com o outro lá? Como? Puxação de saco lá do outro time lá, não tem. Agora, imagine só, se nós estamos fora, não é motivo nenhum da gente ficar chateado. Não sei se o Titanic tem condição. Quem tem que ficar chateado é quem morreu afogado. Você viu quem morreu afogado? Quem morreu afogado na praia? Copa do Brasil. O afogado afogou o Atlético Mineiro. Foi afogado em Gingazeira. É uma cidade de 37 mil habitantes, menor que Aldeias Altas. Foi lá e empatou com o Atlético Mineiro, lá eliminou nos...
Ah, foi zebra. Não foi zebra. Foi surpresa, porque zebra é se ele tivesse vencido mesmo o time nos 90 minutos. Mas que foi uma baita surpresa, foi. O Atlético Mineiro não esperava morrer afogado, não. É verdade. E no futebol, os dirigentes, atletas, têm que estar convivendo com essas surpresas desagradáveis no futebol. Você viu aí, esse feito provocou a demissão em massa da comissão técnica do Atlético Mineiro, que vai custar caro, porque ele tem um contrato lá, esse Dudamel. Rafael Dudamel até 2021. Aí ele vai ter que negociar, a diretoria vai ter que negociar com ele, porque eu tenho certeza que ele não abriu mão, ele não pediu para sair. Na verdade, nessas situações, quem paga o pato, eu não sei quem inventou essa história de pagar o pato, mas quem paga o pato é o treinador. E, na verdade, às vezes não é nem o treinador, às vezes é o elenco, que não é aquele elenco esperado, o jogador não aparece no momento que tinha que aparecer Vanderlei. Aí, no caso, ao invés de pagar a rescisão para 5, 6 jogadores, é mais fácil pagar a rescisão. Olha aí, ó. É mais fácil pagar, Na tela pagar tá, a rescisão do pessoal técnico. tá em casa quer ver também, mas E os colocar a cruzeirenses. comissão técnica para fora, né? Para realmente se afogar. Já se afogaram aí a equipe do Atlético Mineiro. Ó, o ano passado o Cruzeiro caiu, né? Pra Série B. Exatamente. Aí eu vi um meme dizendo assim, aí tava aqui Série B e o Atlético descendo assim, eu caí, mas você caiu também. Caiu da Copa do Brasil, mas caiu também. Falando em meme, eu tenho um aqui próprio do pessoal aí do Atlético Mineiro, que eles discutindo entre si, né, lá no grupo do Atlético, dizendo assim, eita, que agora o nosso primeiro jogo é justamente contra o Flamengo. Vamos pedir para eles colocar pelo menos o time sub-20 para nós tomar pelo menos de 5. Esquece isso aí. Vamos falar de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste interessa pra gente porque temos um representante que é o Imperatriz. O Imperatriz está brigando por uma classificação. O próximo jogo do Cavalo de Aço, dia 7, contra o Botafogo da Paraíba. Mas antes, vamos ver na tela, o Vanderlei traz pra gente a classificação de momento do Grupo B, o grupo que faz parte do Imperatriz, como é que está a situação do Cavalo de Aço na Copa do Brasil. Coloca na tela cheia pra gente também a classificação do Grupo B. A Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, me perdoe. Vamos lá. No Grupo B, na liderança, temos o Confiança com 13 pontos. Logo em seguida, o segundo lugar é com Vitória da Bahia, com 9 pontos. Náutico, com 8 pontos, é o terceiro colocado. O Imperatriz, o time maranhense, na competição, com 7 pontos, é o quarto colocado. Tá bem? Tá mais ou menos aí na tabela. Com 7 pontos também, ali atrás do Imperatriz, temos o Santa Cruz. E em sexto colocado, a América do Rio Grande do Norte, com 6 pontos. O Ceará é o sétimo, com 5 pontos e apenas 1 ponto. O CSA, que era uma equipe muito forte, está segurando aí a lanterna. Eu acho que a lanterna do CSA está sem pilha. Não está conseguindo subir a lugar nenhum. O Imperatriz tem um próximo jogo, Edmilson, contra o Botafogo, que também é lanterna no Grupo A. Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, né? É um jogo difícil. Então, em casa. O jogo é em casa. Então, é a grande chance dele pontuar, que é importantíssimo, porque esse tipo de competição você tem que pontuar dentro de casa. Você não pode marcar bobeira. O time do Imperatriz dentro do Frei Epifânio é um time forte a ser batido. Mas tem aquele grande problema. Às vezes os jogadores se empolgam. Inclusive, lá no elenco do Imperatriz tem um jogador, inclusive ele é titular, conhecidíssimo do futebol caxiense, que é o Lucas Campos, aquele é conhecido como Luquinha. Passou aqui nas categorias de base do Sabiá, passou aqui quase 2 anos, o Luquinha. E vem jogando direto. Entra treinador, sai treinador e vem aproveitando ele. Então, ele tem que se valer dessas oportunidades, porque ele é um garoto que tem muito futuro. Bom, nós temos a foto aí, você enviou a foto pro Titanic? Temos como colocar, Titanic, a foto do garoto, do filho do Sérgio, que vai ali, é o nome dele, tu tem o nome dele aí? Matheus Emanuel, é o garoto aí que vai se submeter mais uma avaliação lá no Sport Recife, e a família solicita até as pessoas que podem contribuir, quem quiser fazer alguma contribuição para ele, faça um depósitozinho de R$10, de R$15, de R$20,
numa conta na Caixa Econômica, na operação 028, ou melhor, agência 028, operação 13, a conta é 109.700, dígito 2. A conta é 109.700, dígito 2. Em nome de Matheus Emanuel. Está aí o recado. Quem quiser ajudar, está programada a viagem dele para o dia 3. Dia 3 é o quê? Terça-feira. Terça-feira. Vamos lá, vamos fechar esse bloco falando de um assunto, uma competição intercontinental. Você viu o Goiás por aí? Você viu o Fluminense? Você viu o Atlético Mineiro? Não. Foram despachados. Foram despachados da Sul-Americana, todos eles já foram despachados. Fortaleza também foi. Fortaleza também caiu para o Independente, né? Conseguiu a vitória, mas... Então nós temos aqui, olha, só para a gente fechar, o Atlético Mineiro, o Goiás, o Fluminense e o Fortaleza eram os representantes brasileiros na Sul-Americana, já estão fora. Já deram adeus à primeira competição de 2020. Só ficou lá, só restou o Vasco da Gama, que empatou uma em casa e ganhou a outra. Empatou uma e ganhou a outra, aliás. E o Bahia, que surpreendeu para mim. O Bahia surpreendeu. Ganhou da segunda força do futebol do Uruguai 2 vezes. Ganhou em Salvador por 3-0 e ganhou lá em Montevidéu por 3-1. Então o Bahia chega forte para a próxima fase da Sul-Americana. Lembrando que na próxima fase vai depender de sorteio para saber quem é que vai enfrentar o outro adversário já na próxima fase da Copa Sul-Americana. Nós vamos para o intervalo. Na sequência tem Campeonato Paulista, Carioca e os grupos da Libertadores. Depois do intervalo. Estamos de volta para falar do Campeonato Paulista. Começar pelo Campeonato Paulista. A rodada começou na quarta-feira com o Corinthians tropeçando contra o Santo André. Gol já nos acréscimos, 1-1. Corinthians do Thiago Nunes, que ainda não surtiu nenhum efeito. Ontem o time do Bragantino, o RB, fez 2-1 contra o Ituano. E vamos ter jogos nesse final de semana. Hoje vamos ter Santos e Palmeiras. É o jogo da definição. Se o Santos não ganhar do Palmeiras hoje, o Jesualdo de Jesus, Jesualdo Ferreira, não fica não. É difícil ficar lá no Santos depois desse... O time vem alternando, bons, maus resultados. Tem mais resultados ruins do que bons. O time não é o time ofensivo, como a torcida do Santos sempre viu o time atual. Então, Santos e Palmeiras hoje. O São Paulo pega amanhã a Ponte Preta e o time são os grandes que vão jogar. Tá? O Corinthians já jogou, o Bragantino já jogou, o Santos e amanhã São Paulo e a Ponte Preta. Mas vamos ter Carioca. Você tem Carioca aí? Os resultados dos jogos do Carioca final de semana? Se tiver, pode passar. Se tiver, eu tenho aqui já anotadinho aqui. Vamos lá. Antes de falar do Carioca, o Edmilson pode falar aí da terceiro título seguido do Flamengo. Flamengo campeão da Recopa diante do Independente Del Valle, do Equador. O jogo aconteceu no Maracanã no meio de semana, 3-0, depois do 2-2 polêmico de lá, o 3-0 de cá, 2 gols do Gerson e 1 do Gabriel Jesus. Na verdade, o Flamengo, com esse elenco que ele tem, está fazendo jus e, na verdade, o time está muito bem, comandado aí pelo Jorge Jesus, que termina seu contrato em maio, tem a probabilidade aí de renovação e o time já estreia hoje na Copa, na Taça Rio, né? Inclusive ele já tem programado uma partida pela Libertadores, a estreia me parece que é na quarta-feira, vai mandar um time totalmente diferente dos titulares para o jogo de hoje contra a Cabo Friense. Só o Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa, né? Gabriel Barbosa, que é o Gabigol. É o Gabigol. E tem outro lá, o Ilharão, que não joga na Libertadores porque foi expulso. Só eles dois. Então, mas aí o pessoal, o torcedor diz, mas o time, ele vai mandar quem? Meu amigo, o time do Flamengo tem um elenco invejável. Eu acredito que, igual ao Flamengo, o Palmeiras está se reestruturando e montando um elenco forte também. Inclusive, contratou já o Rony, que estava pretendido aí por muitos times, e já vai estrear nesse clássico que será realizado hoje, né?
Mas o Arão foi expulso na Sul-Americana, na Recopa. Não tem nada a ver com a Libertadores. Deve ter algum puxão de orelha do próprio treinador. Você foi expulso, você vai ficar lá no jogo do outro. Vou te tirar desse aqui. Porque é outra competição, inclusive já finalizada. Se tivesse em andamento aí, uma coisa com outra, mas já finalizou. Mas vamos lá. Os outros jogos, Vanderlei. Ontem já aconteceram 2 jogos pela Taça Rio. O Bangu recebeu a Portuguesa e venceu por 1-0 no Grupo A. Aí do Grupo A, hoje tem esse jogo do Flamengo e da Cabo Friense. Botafogo joga com o Boa Vista. E aqui no Grupo B, ontem aconteceu o jogo entre Volta Redonda e Macaé. O Volta Redonda venceu também por 1-0. E os outros jogos que acontecem são Resende e Vasco. Resende vai receber o Vasco. E o Fluminense vai receber o Madureira. Esses são os jogos do Grupo B da Taça Rio, jogos que acontecem hoje. Bom, vamos lá. Libertadores para nós, porque a Sul-Americana só temos mais 2 representantes, nós temos a Libertadores. Depois da fase preliminar, Corinthians. Cadê Corinthians? Corinthians vazou. Tá aí? Corinthians? O Corinthians, infelizmente, não passou da fase preliminar. Passou o Internacional, não foi isso? O Internacional passou diante do Tolima. Provavelmente o Corinthians vai estar incluído na de 2021. Porque 2020 já era, né? Vamos lá. É a opinião de flamenguista, viu? Vamos botar na tela aqui, espelhar pra gente, Titanic. O Grupo A, conhecemos todos os grupos da Libertadores de 2020. Na tela para nós e para quem está em casa. Ó, o Grupo A, vamos ter o Barcelona do Equador, o Independente Del Valle... não, peraí, volta aqui. Grupo A. Grupo A. Aí é o Grupo F, eu quero começar lá com o Grupo A. Flamengo líder, o cabeça de chave. Grupo A, pá. Barcelona de Guayaquil do Equador, Flamengo, Independente Del Valle vai se enfrentar de novo. E o Júnior Barranquilla da Colômbia. De praxe aqui, Vanderlei e Edmilson, a gente sabe que o Flamengo sobra. É favorito nesse grupo aqui. Edmilson e Vanderlei. Na verdade, a gente olhando assim, a Barcelona de Guayaquil, Flamengo, Independente Del Valle e o Júnior Barranquilla. Aí, meu amigo, esses times aí é osso duro. Às vezes a gente não conhece, mas esses times aí, assim como o Flamengo, Vasco, Botafogo, se reforça, eles estão reforçados também. Mas eu acredito que o Flamengo classifica juntamente aí com o Independente e o Júnior. O Flamengo se classifica com certeza nesse grupo. Eu aposto aí no Independente Del Valle também, tá muito bem o Independente. Para seguir para a próxima fase, apesar que o Barcelona, time bom, o Júnior também de Barranquilla, acredito, vão dar trabalho para os 2 times, para o Flamengo e também para o Independente. Vão dar trabalho, mas Flamengo e Independente, na minha opinião, são os times que passam nesse grupo. Sobe um pouquinho mais, Grupo B, para a gente ver o Grupo B da Libertadores, que já foi, dia 3 já começa a competição. Grupo B, vamos descer aí, você subiu muito. É o Grupo B da competição, para quem está em casa também possa acompanhar. Já a gente vê aqui o Grupo B. Não, está no Grupo H. Vamos subir, vamos descer aí. Grupo H, Grupo E, já está nos artilheiros, não cheguei nem lá ainda. Grupo D, aí já desceu de novo. Vamos ver se a gente... Grupo B. Vamos lá. Vamos ter o Bolívar, da Bolívia, o Guarani do Paraguai, que ainda hoje perturba a cabeça do corintiano, o Palmeiras e o Tigre da Argentina. Olha, eu vou dizer para ti aqui, vou logo eu dizendo aqui, tome cuidado com o Tigre. Não é porque seja um Tigre, não. É porque esse time é valente, Edmilson. Verdade, esse time ainda é mexicano, né? Não, é argentino. Argentino. Isso mesmo. Esse time é valente. Inclusive, me parece que ele já jogou com o Flamengo em outras competições a nível sul-americano. E já deu trabalho. Então, tem que ter muito cuidado, porque aí, meu amigo, esse Guarani do Paraguai também, corintiano, não quer nem ver falar nesse time. Inclusive, teve um pessoal zoando os corintianos, disseram para a Federação Paulista mudar a tabela do Paulista, porque não queria mais encarar nenhum Guarani na vida. Guarani de Campinas, verdade. Lá. Grupo C, o próprio Vanderlei fala aqui, Grupo C, Atlético Paranaense, Colo do Chile, Jorge Wistman da Bolívia e Peñarol do Uruguai. Aqui eu digo logo, o Atlético Paranaense tá só os pedaços. Vanderlei. Tá difícil aí, o Colo-Colo, bom time, todo mundo conhece, Colo-Colo. Aí o Atlético Paranaense dificilmente, pode se conseguir reestruturar na próxima janela de
janela Transferência. de transferência, pode conseguir se reestruturar aí, reforçar o time e pode fazer frente aí a essas equipes. Mas, à primeira vista aí, o Jorge Wilstermann, Peñarol, Colo-Colo são equipes muito boas. Tá, vai ser difícil aí para o Atlético Paranaense. Grupo D. Ninguém ouviu falar desse time ainda. Binacional. Porque ele tem duas É nacionalidades. É do Peru. Binacional do Peru, LDU do Equador, River Plate da Argentina e o São Paulo. Edmilson. Na verdade, binacional. Binacional. O nome tá dizendo bi. Ele pode ser de qualquer nação. Pois é. Aí eu fico com a LDU e o River. São Paulo você deixa São descartar. Paulo Tá ruim. tá mal. Tá mal. Então vamos subir grupo E. Só mais um pouquinho o grupo E. Pra gente ver em casa o programa seguindo. Vamos lá, o grupo E da Libertadores, que tem. Na IAUF. Desce mais um pouquinho. Daí isso. Aê. Deixa eu. Vai lá. Grupo E, América de Cali da Colômbia, Grêmio de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre e Universidade Católica do Chile. Vanderlei, A briga vai dois ser- gaúchos, Vanderlei. Dois gaúchos, a briga vai ser feia aí. Será que passam os dois? Será que um vai ficar enganchado? Mas a Universidade Católica e a América de Cali são times que incomodam bastante. Vamos pro grupo F. Só mais um pouquinho pra gente ver o outro integrante do grupo F, que tem a Aliança Lima do Peru, Estudiantes de Mérida da Venezuela, Nacional do Uruguai e o Titanic vai botar aqui o Racing da Argentina. Edmilson Coutinho. Na verdade, no grupo F aí, para classificar, eu fico com o Nacional do Uruguai e o Racing. Vamos pro grupo G. Só mais um pouquinho o grupo G. Defensa e Justiça da Argentina, Delfim do Equador, Olímpia do Paraguai e o Santos. E eu vou logo te dizendo aqui, não é por nada não, mas o Defensa e Justiça e o Olímpia estão bem mais preparados atualmente do que Santos e o outro Delfim do Peru. O grupo H, vamos lá. Grupo H é o grupo forte agora. Grupo H, Boca Juniors da Argentina, Caracas da Venezuela, Independente Medellín da Colômbia e Libertad do Paraguai. Vanderlei. A briga vai ser feia aí, vai ser boa de ver, de se assistir. Jogos aí realmente muito fortes. E aí eu acredito que o Boca Juniors e o Libertad são times que vão passar dessa... Tu não aposta no Caracas, não? Caracas. Na Venezuela? Olha, por isso que tu tá perdendo tanta aposta assim. Porque o Caracas, a Venezuela, a categoria de base da Venezuela, ultimamente tá forte. E a base da seleção venezuelana é o Caracas. Mas vamos ver, vamos torcer que dê lá pra eles. Inclusive esse treinador que veio pro Atlético Mineiro, ele não devia ter saído, porque ele trabalhou muito bem a seleção de lá, principalmente na base. Agora, Esse Edmilson... é o mal, né? O mal dos times brasileiros, não dá continuidade no trabalho dos técnicos. Os caras começam, quando perde uma, duas... Quem paga o pirão de parida é o técnico. É o técnico. E aí não dá sequência. Já Exatamente. pensou se lá naquele jogo, naquela derrota para o Bahia, os caras tivessem mandado o Jorge Jesus de volta para Portugal? E É aí? verdade. Inclusive, o Colo-Colo está inserido aí em um grupo da Libertadores e o Luiz Felipe Scolari está Isso, negociando com o Colo-Colo aí. Tudo indica que ele deve assumir a equipe chilena do Colo-Colo para realizar o trabalho dele, né? Inclusive, eu assistindo ontem alguns programas esportivos, o pessoal dizem que ele já está ultrapassado. Não sei. Eu sei que ele está desempregado e está conversando com a diretoria do Colo-Colo. Bom, mas você tocou no assunto, pra gente fechar o programa hoje, você tocou no assunto em relação ao Jorge Jesus, o contrato termina em finalzinho de março para maio, né? Aliás, de abril para maio, né? Eu acho que o Jorge Jesus não renova com o Flamengo, não. Eu acho que ele ganhou visibilidade, era isso que ele queria, porque lá na Europa ele não estava tendo. E se ele recebeu uma proposta boa, na transferência de treinador também no metade do ano, eu acho que ele deixa o Flamengo. Não, a verdade é essa. Se ele poderia já ter renovado, diante dos resultados, diante de conhecer já o elenco. 3 títulos, né? Já poderia ter renovado, já esse ano. Mas aí realmente ele está aguardando, ver se, eu acredito que na janela de transferência de técnicos lá da Europa, ver se algum time vai lá ter interesse nele, né? Caso não tenha, ele destacou que caso não receba a proposta de algum time da Europa, ele fica mesmo no Flamengo. Mas eu acho também difícil, ele acredita que vai ter alguma proposta. Na verdade, as informações que eu tenho é que o empresário dele, que negocia a vida dele, vamos dizer assim, com os times,
está chegando ao Rio de Janeiro no dia 5 para negociar. Eu vi uma matéria aí, um blog carioca, que ele está pedindo 33 milhões por ano. Dá uma faixa de 2.750 mil, 2.700 mensal. Será que o Flamengo... Não é mais 2 não? milhões. 2 milhões e 700 mil. 2 2 milhões e 700 mil, que dá 33 milhões. 33 milhões anual. Tu quer ser treinador? Para ganhar esse valor aí eu queria. Bom, o programa está chegando ao final. Agradecer Vanderlei Araújo, mais um sabadão de informação. Na semana a gente vai estar de volta a partir do 12h40, sempre a partir do 12h40, mas sábado que vem a gente está de volta. Vanderlei. Muito obrigado, Mano Santos, você de casa, Edmilson. Mais um sábado de muita informação e a partir de agora é só curtir o restante do final de semana e aguardar aí a semana que vem. Tem viagem para o interior também, você? Não. Eu vou acompanhar um jogo da semifinal lá da Copa Batistão, lá no campo do Parque da Cidade, DNR e América. Eu vou acompanhar lá hoje, lá a partir das 16 horas. Eu acho que você falou aí DNR é São Paulo e DNR, só para confirmar. Paulo, desculpa, São Paulo e DNR, exatamente. Amanhã que é América Esporte. O Miguel vai puxar minha orelha, que eu não estou falando o nome dele, que é o DNR. É isso mesmo, é São Paulo e DNR. Hoje. No Parque da Cidade. Parque da Cidade. Os 2 jogos serão realizados lá, porque o campo dos Caldeirões ainda está muito encharcado. Então é isso. Então o Resenha Esportiva de hoje fica por aqui, agradecendo a tua audiência. Sábado que vem tem muito mais informação para você. Até lá.